Oi, pessoal! Então, a gente vai estar fazendo essa pintura aqui hoje, desse risco, tá? Talvez eu modifique algumas cores, mas o que a gente vai estar pintando é isso aqui hoje, tá? Esse desenho eu mesma criei, tá? Eu gosto, assim, de peças vintage com flores, tá? Eu gosto bastante, então eu resolvi fazer pra vocês aí, tá bom? Aqui eu fiz uma rosa amarela, uma rosa cor-de-rosa, tá? E um galho de hortênsia com tons de azul, tá bom? Aí aqui, gente, no fundo eu coloquei um stencil pra dar um charmezinho aí na pintura, tá? Mas se não quiserem colocar, não precisa estar colocando, tá bom? É simples de fazer, não é muito complicado, tá? Tem alguns detalhes que eu vou estar passando aí pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês aqui o risco, tá? O risco, ele é assim, tá? A hortência aqui, gente, quando eu passo pro meu tecido, eu não faço essas florzinhas. Isso é um gosto meu, eu prefiro fazer as florzinhas direto no pincel. Eu apenas marco aqui até onde eu posso ir com o meu fundo e depois vou fazendo as hortênsias, tá? As florzinhas uma a uma com o pincel da Condor 421, tá bom? Quem me acompanhou o ano passado, a gente fez uma hortênsia aí, tá? E eu falei sobre isso, tá? Mas eu vou estar fazendo passo a passo aqui para quem não fez aula comigo o ano passado entender como eu faço as minhas hortênsias, tá? Então o risco é esse. Eu costumo não riscar essas folhinhas pequenininhas, que eu chamo de folhinhas fantasmas, tá bom? Então aqui tá o meu risco, ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, eu tive que mudar o local de gravar devido ao barulho, tá? Mas a partir quando a gente vai fazendo aqui, vocês vão conseguindo tá visualizando aí, tá bom? Então, pra gente começar, eu sempre começo colocando soro fisiológico nas minhas tintas e deixando elas bem molinhas para que eu possa estar trabalhando, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, ó, primeiro com o pincel, pode ser o pituá, pra gente estar fazendo essa parte do fundo aqui, tá? Eu não vou fazer um fundo muito extenso. Pode trabalhar com pituá ou pode trabalhar com pincel chato. E eu vou utilizar verde glacial, que já tá molinho, tá? Eu coloquei umas gotinhas do soro fisiológico nele pra facilitar aqui pra mim. Então eu pego a minha tinta com o canto do pincel e começo marcando aqui, gente, as minhas profundidades, tá? Eu vou dar um zoom, ó, tá? Pra ver se vocês conseguem ver direitinho aí, já que meu risco ficou claro. Ó, eu vou vir aqui entre as folhas, ó, eu coloco com o canto do pincel a tinta e eu vou puxando para fora com movimento circular. Desta forma, não precisa levar muito lá pra fora. Ó. E assim eu vou fazendo o meu fundo todo. Lembrando que não precisa fazer aquela roda toda em volta do desenho, tá? É só nesses locais onde vai ter mais profundidade, ó. Tá? Esse verde glacial é uma cor muito sutil, uma cor ótima para fazer fundo, tá? Você vai pegando pequenas quantidades e vai esfumando com movimento circular. Se quiser, pode ir pegando o clareador, tá? Ó, meu pratinho. Aqui eu tenho uma mistura de clareador, diluente, soro fisiológico e algumas gotas de amaciante, tá? Então, pra me espalhar, o que eu faço? Eu molho o pincel só um pouquinho naquela misturinha e eu venho aqui na borda aqui, ó. Tá bom? Sempre pegando a tinta com o canto do pincel. Aí eu vou fazendo todo o meu fundo aqui, ó.
espalhando. Tem que esfumar bem para que não fique marcado essa borda aqui, tá? Eu quero ela bem clarinha mesmo, bem suave. Quero que vocês caprichem nesse detalhe aí. Eu sei que a gente fica ansiosa para ver a pintura, a começar a pintar os elementos, mas o fundo é muito importante. E alguns fundos aí fica marcado justamente por isso, porque não estão esfumando direito, tá? Ó, movimento circular e você vai repetindo esse movimento até a tinta ficar bem suave mesmo. Então a intenção é que aqui, ó, fique próximo às folhas, fique mais intenso, e a partir que ele vai afastando o desenho, ele vai ficando mais suave e mais claro, tá bom? Então é assim, ó. Vou passar aqui, ó, entre as alças, tá? E abaixo dela, sujeirinha aqui, ó. Ó. Bom, do outro lado aqui também, ó, um pouco. Tá? Vou fazer bem simples para todo mundo conseguir fazer aí, tá? Se tiver dúvida é só falar comigo, tá? Caso você queira intensificar esta sombra, a gente pode estar fazendo uma profundidade com a cor menta. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte: o menta também a gente pega com o cantinho do pincel e venho aqui, ó, só nessa parte mais profunda, colocando e espalhando, bem pouquinho mesmo. Se você não tiver essa cor verde glacial, você pode estar usando azul bebê, tá? Qual cor mais? Verde bebê. Ou você pode estar pegando aí um tom de verde que você tenha, misturando com um pouco de branco e fazendo um tonzinho bem clarinho, como esse que a gente usou aqui, tá? Então, ó, eu tô dando um pouquinho de profundidade, mas é bem pouco mesmo com a cor menta. Ó, tá? Coloco só em alguns pontinhos, esfumo, ó, movimento circular, espalhando. Tá? E essa parte do fundo tá pronto. Agora a gente vai fazer, gente, a parte do chão, que é essa aqui, ó. Tá? Então, pra parte do chão, aqui, a gente vai estar usando as seguintes cores. Vamos estar utilizando camurça. Camurça é uma cor bem clarinha, ela é um pouco mais intensa que a cor palha. Se você não tiver o camurça, você pode estar substituindo palha com um pouquinho de marrom, ou você pode estar substituindo por um tom mais escuro, por exemplo, que é o jatobá, tá? O jatobá é um tom acima da cor camurça. Minha tinta já está molinha, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o pincel pituá para adiantar aqui, tá? Mas vocês podem estar usando o pincel chato. Eu pego, ó, a tinta, coloco abaixo do elemento e eu venho esfumando com o movimento de vai e vem na horizontal, ó, repetidas vezes até que esteja bem esfumado. Vou virar para vocês verem, ó, tá? Então, novamente, pego a tinta, venho abaixo aqui, ó, do pezinho e vou pegar um pouquinho daquela minha misturinha lá, ó, pra me ajudar aqui, tá? Trazer pra perto pra vocês verem o que eu estou fazendo. Ó.
Vamos espalhando. Tá, ó. Posso passar sujeirinha abaixo aqui, ó. Ó, sempre com movimento circular, tá, gente? Com o pincel pituá, meu pincel pituá tava seco. Ó. E eu venho esfumando, espalhando e esfregando. Enquanto tiver tinta no pincel, eu vou estar fazendo isso. Viu que ficou marcado? Viu que ficou com um tom forte? Vai lá na misturinha, no clareador ou no diluente que você estiver utilizando. Pega. Pra estar te ajudando aqui, ó. Certo? Ó. Pode esfregar bastante mesmo sem medo, tá? Agora eu já vou pegar o meu pincel chato e vou trabalhar aqui, gente. Essa foi a minha cor de base. Vou trabalhar com a minha sombra, que vai ser o sépia. O sépia, ele vai estar intensificando esse fundo, dando profundidade aqui, tá bom? Então, eu vou pegar com pincel chato, tá? Ó, pincel reto, né? Tinta de um lado só, a sua tinta bem molinha. E eu vou vir aqui, ó, abaixo do pezinho da panela. Ó. E com o movimento de vai e vem na horizontal, eu vou espalhando e unindo, criando aqui um degradê. Fundo palavra-chave é degradê, tá? Aqui na borda, gente, tem que ficar bem esfumado. Eu sei que é chato ter que ficar ouvindo isso toda hora, a gente repetindo, mas às vezes vocês não estão esfumando bem a pintura para que o fundo fique suave, tá? Então eu gosto de estar sempre repetindo aí. Se estiver incomodando vocês, eu estar repetindo, vocês me falem que eu não fico repetindo tanto, tá? Venho abaixo aqui, ó, do outro elemento e vou fazendo o mesmo processo de vai e vem e criando aqui o degradê, tá? Tô pegando pouca tinta de um lado só. Ó, esfumo bem. Tá? Aqui, gente, ó, tem um pezinho que essa panela, ela tem 3 pezinhos. Então, o que acontece? 2 estão na frente e um tá lá atrás. Então, esse que tá atrás, você pode colocar um pouquinho mais de sombra. Não precisa ser muito em volta dele, só pra dar um destaque, tá? Ó, vou colocar mais da minha misturinha aqui no pratinho, porque ela vai ser essencial para me ajudar aqui a criar esse degradê aqui. Tá? Ó, essa parte aqui, gente, ó, eu vou intensificar um pouco mais. Tá? Se quiser colocar um pouquinho abaixo aqui da panela, pode estar colocando, mas eu não quero colocar muita quantidade, tá? Porque o meu foco aqui vai ser as flores e a panela em si. Então, o nosso chão tá pronto, tá? O fundo também está pronto. Eu fiz um fundo bem simples. Vocês podem estar incrementando outras tonalidades aqui nessa lateral, desde que sejam tons mais claros,
tá? Pra não marcar. E aí, gente, é só esfumar criando degradê, tá bom? Se não tiver essas cores e que quiser utilizar outras, é só me avisar que a gente conversa e chega aí numa tonalidade que vocês tenham em casa para vocês poderem estar reproduzindo essa pintura aqui, tá bom? Na segunda parte a gente já vai começar fazendo a parte da profundidade aqui, porque entre as rosas tem alguns cantinhos que precisam ser preenchidos aí com a tonalidade escura, tá ok? Gente, a gente já tá fazendo a panela, mas eu resolvi fazer as folhas primeiro, para que seu antebraço não fique em cima da tinta preta que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, a gente tem, ó, várias folhas. Essa folha do meio aqui, eu coloquei até uma sépala nela, para me identificar, porque ela está por cima da hortênsia. Então, é uma das folhas que a gente vai estar fazendo por último. Primeiro, a gente vai estar fazendo as folhas que estão em volta, tá? Essa aqui, principalmente, a gente vai deixar pra depois também, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer folhas com cores básicas, mas vocês podem estar incrementando aí com vários outros tons, tá? Eu vou estar utilizando aqui verde oliva, branco e verde pântano, tá? Cores bem básicas aí. O pincel é o pincel reto. Eu gosto de trabalhar com o número 10. Tá? Ó, a minha misturinha tá aqui no prato pra me ajudar caso precise, mas eu já tô com as minhas tintas bem molinhas mesmo, então talvez eu nem use. E a gente vai começar fazendo as folhas, tá? Eu vou dar um zoom pra vocês verem como eu vou fazer, mas eu vou fazer aquela folha básica porque o meu intuito maior aqui é focar na hortênsia e focar nas rosas, tá? Que eu quero ver todo mundo pintando rosa aí. Mesmo sendo essas rosas mais para iniciante. Aí quando vocês precisarem de um curso, vocês avancem para um outro professor aí que ensine a pintura um pouco mais avançada. Tá? Então a gente vai estar fazendo essa folha aqui, ó. Eu vou pegar o verde oliva de um lado só e vou vir aqui. Primeira coisa que eu faço é marcar aqui, ó, e vou espalhando. Ó. Pego tinta novamente, ó. Venho aqui e vou puxando pra dentro, tá? Do outro lado aqui também, ó, na lateral, porque essa folha aqui tá por cima. Puxo, ó, não puxei até o final, deixei o espaço da minha luz lá, certo? Agora, eu vou abrir as minhas tintas branca e o meu verde oliva, o meu verde pântano. Verde pântano, eu vou pegar do mesmo jeito, só um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, na sépala do meio e um pouquinho na lateral, puxando pra dentro. Pouca quantidade, pra você não tampar esse verde que a gente acabou de estar colocando, tá? A gente quer só profundidade. Vou limpar o meu pincel, ó. Vou pegar branco, ó, sem tinta, com tinta. Vou vir, ó, com a tinta aqui, ó, pra cima, pra fora, ó. Coloco e puxo, ó. Tá? Puxei, pego mais um pouquinho de tinta. Venho agora com a tinta pra cima, ó. Pra fora, ó, trazendo para o centro, ó. E eu já vou criando aqui as lervuras aqui, ó. Tá? Necessário, pegue mais tinta, ó. Repare que a minha tinta, ela mistura com a cor de base, que é o verde oliva. E cria um tom de verde mais claro. Tá? Ó. Aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais de branco, porque eu quero que fique mais marcado. Lembrando que o branco fica mais intenso agora quando você coloca. Depois ele diminui bastante, principalmente se o seu branco estiver bem molinho. Agora, se o seu branco estiver muito grosso, vai ficar uma camada grossa e muito branca, tá? E ele não vai se unir com o tom de base que a gente colocou.
Vai ficar aquele branco muito forte. Então, atenção pra isso, tá bom, gente? Ó, agora eu lavo sim o meu pincel. Vamos fazer mais uma, tá? A gente vai estar fazendo mais uma, bem de pertinho. Gente, eu tentei dar um zoom aqui, mas acabou ficando muito desfocado. Então, acho que assim vai ser melhor. Então, sempre a sombra pro mesmo lado, tá? Então, eu divido, ó. E vou puxar pra onde? Vou puxar pra lá, ó. Por quê? Porque essa eu puxei pra lá. Então, essa também eu vou puxar pro mesmo sentido, ó. Mais verde oliva, com a tinta pra fora, ó. Pincel em pé. E eu puxo pra dentro. Pego mais tinta. Ó, aqui, ó. Abaixo da rosa tem que ficar mais escuro. Tá? Verde pântano, pouca tinta, de um lado só. Meu verde pântano está pra cá. Ó. Puxo pra lá. Pego mais um pouquinho com a tinta pra baixo, ó, com o pincel em pé. Ó, eu puxo pra lá. Sem lavar o meu pincel. Se tiver excesso de tinta, você limpa no paninho. Venho no branco, pego tinta de um lado só. Ó, com a tinta pra cima agora, ó, onde eu quero colocar o meu branco, ó, a tinta fica pra aquele lado lá. E aí eu puxo, ó, com a largura do pincel. Tá? Pego mais branco do mesmo lado, com a tinta pra cima, ó. Ó. Eu venho puxando para o centro, sem chegar totalmente no centro. Ó. Posso fazer movimento de vai e vem, ó. No mesmo lugar onde eu coloquei, ó. Pra criar esse degradê. Tá? Esse branco aqui, ele vai dar uma boa diminuída depois que secar. Como eu falei pra vocês, o meu tá bem molinho. E assim a gente vai fazer todas as nossas folhas, tá? Depois que a gente fazer as folhas, eu quero que você pegue aí um pincel pequeno ou um pincel macio, tá? E eu vou só mudar a câmera aqui, gente. Só um minuto, por favor. Aqui, ó. Tá vendo aqui que tem uns cantinhos que ficou sem desenho nenhum? Então, esses cantinhos aqui, ó, a gente vai estar preenchendo com a cor preta, tá? Pra fazer esse preenchimento, eu quero que vocês façam com o pincel pequeno, porque a área de trabalho aqui é pequena. Ó, aqui também, ó. É a parte interna da panela. Tá? Com pincel pequeno. Então, desse lado tem esses 3. Do outro, aqui, ó, tem essa partezinha. Olha, eu tô dando zoom pra vocês poderem estar visualizando aí. Exatamente onde é. Tá? Ó, eu vou tirar o zoom pra vocês verem onde a gente colocou o preto. E são as partes onde a gente tem que colocar aí o preenchimento, tá? Aqui também, ó, você pode avançar um pouquinho mais.
tá? São os cantinhos aí que você precisa estar preenchendo de escuro, tá bom? Agora vamos trocar o pincel e vamos começar a fazer o preenchimento das alcinhas aqui que está por trás, tá? Com a cor preta. E aí depois vocês... eu só tô adiantando aqui, mas já é pra vocês ter dado pause no vídeo e fazer nas folhas. Vai ficar esta folha aqui no centro sem fazer e esta aqui, pra gente tá fazendo depois. Por que, Jaque, que ela vai ficar sem fazer? Porque elas estão por cima. E primeiro a gente pinta as folhas que estão por baixo das flores, pra depois pintar as folhas que estão por cima, tá ok? Ó, vocês podem estar utilizando o pincel número 8 para estar fazendo o preenchimento dessas alças aqui, ó. Tá? Por que que eu não fiz todas as folhas com vocês? Para o vídeo não ficar com muitas partes, tá? Então, ó, preenchi essa alça desse lado, vou preencher do outro lado. Repare que essa outra alça aqui, ela tem um detalhe diferente aí, não tem? Pois é, então essa diferença aí eu vou mostrar pra vocês agora como a gente vai estar marcando ela. Tem um detalhezinho aqui na parte de cima, ó. Tá? Fiz. Vou lavar o meu pincel, ó. Vou pegar o pincel macio e eu vou pegar o cinza chumbo. Ó. Peguei tinta num canto só do pincel e eu vou colocar o cinza chumbo aqui. Não vai dar pra vocês verem porque o cinza chumbo, ele é muito escuro. Tá? Ó, coloquei o cinza chumbo. Só olhar no desenho de vocês e vocês vão ver onde colocar. E aí eu venho com o branco ó, em cima do cinza chumbo, ó. Tá? Deixa eu dar um zoom, gente. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de branco, só pra vocês poderem visualizar onde eu coloquei, ó. Tá? Então, você coloca o cinza, o preto, o cinza chumbo e o branco, tá? Aí, depois, a gente vai estar, depois que secar, você tem que retocar com um pouquinho de branco, ó. Aqui também, ó. Só você olhar no desenho de vocês, vai ter umas marcaçãozinhas de onde você vai estar colocando essa luz, tá bom? Agora, a gente vai estar indo pra esses pezinhos aqui, ó. Tá? Os pezinhos a gente vai começar assim, ó. Primeiro, preenchendo de cima aqui, ó, pra baixo. Tô usando o pincel macio, porque ele é um pincel que vai me dar essa precisão que eu preciso aqui. Então, eu começo preenchendo com preto. Esse pezinho que tem aqui no meio, que tá aparecendo só um pouquinho, vai ser todo preenchido com preto. E o outro também, ó. Certo? Limpo o pincel. E eu vou completar com o cinza chumbo, o restante do pezinho aqui, ó. Aí eu começo, ó, de baixo subindo pra encontrar o preto. Tá? Esse pezinho do meio é só um pouquinho. Tá bom? E onde eu coloquei o cinza chumbo, que foi na pontinha do pé, eu vou estar colocando o branco. Vou estar iluminando
com um pouquinho de branco. Espero que dê pra vocês verem. Ó, gente, vou dar... Ó, aqui, ó, a gente colocou o cinza chumbo. Então, aqui eu vim, iluminei com branco. Tá molhado mesmo, quase a cor não pega. Mas depois que secar, vocês retoquem, tá ok? E aí, a gente vai passar agora pra terceira parte da nossa aulinha. Gente, continuando, tá? Agora a gente vai fazer essa borda aqui, ó. E essa borda, ela vai ser cinza chumbo. Então, eu tô com um pincel macio. E eu vou fazer o preenchimento aqui dessa bordinha aqui. Se você não tiver esse pincel macio, que eu sempre uso pra dar acabamento, vocês podem estar utilizando aí um pincel chato, mais gasto, que você estiver com as cerdas mais gastas. Tá? O número 6 ou 4 pra estar fazendo isso aqui. Faça com calma, porque a borda tem que ficar mais retinha possível. Eu sei que é complicado, eu mesmo tenho dificuldade, não tenho vergonha de falar quando eu tenho dificuldade em fazer alguma coisa, tá? A pintura a gente tá sempre aprendendo, então ninguém sabe tudo, tá? E a gente precisa admitir que a gente tem dificuldade em algumas coisas. Eu tenho dificuldade, às vezes, em manter a linha bem retinha, tá? Ó. Fizemos o preenchimento. Aqui você pode, se ficar grosso demais, você tentando arrumar, igual no meu caso aqui ficou, depois eu arrumo com a cor preta. Tá? Fiz o preenchimento das bordas aqui com a cor cinza chumbo. Agora, com o preto, eu vou fazer o preenchimento dessas listas com a cor preta. Ó. É aqui a mesma dica lá, tentar manter retinho. Caso fique um pouquinho torto, depois dá pra você poder estar arrumando, tá? Mesmo que seque a pintura, dá pra você arrumar depois, não precisa se preocupar, não. Ó, tá? Aí a gente vai fazer as 3 agora, ó. Vai preenchendo. Tá? A parte aqui de baixo também, ó. A gente vai fazer a mesma coisa, preencher. Depois a gente vai estar trabalhando com o preto e com o cinza ao mesmo tempo. Tá? Ó. Fizemos o preenchimento, agora eu vou tirar o zoom. Porque a gente vai começar a fazer agora a gente vai pegar o pincel chato. Tá? O pincel chato é esse, gente, ó. Que tem as cerdas mais retas aí, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tinta de um lado só e eu vou vir aqui, ó, abaixo desse cinza chumbo aqui, ó.
desta borda. E agora eu já posso corrigir, se ficou alguma coisa aqui, eu já posso passar até por cima, tá? Vou vir com preto. Eu quero que vocês reparem bem onde eu estou colocando o preto, tá? Ó. No início eu tô colocando abaixo da rosa. E aqui assim, ó, um pouquinho. Deixei a lateral e a parte de baixo. O preto a gente não coloca clareador por baixo da pintura não, tá? Se o seu preto tiver muito grosso, eu quero que vocês coloquem aí soro fisiológico nele ou um pouquinho de água no pratinho à parte, para ele ficar mais molinho. Pouca quantidade. Com cores escuras a gente não deve estar usando aí clareador para ajudar aqui, tá? Agora eu vou lavar o meu pincel. Seco no paninho. O meu cinza chumbo também já está molinho. Peguei tinta de um lado só e eu vou vir aqui, ó, colocando nos pontos que ficou sem tinta. Coloco e esfumo com movimento de vai e vem pra se juntar com esse preto, tá? Pra não ficar uma divisão muito evidente aqui, ó. Ó, eu venho colocando com a tinta pra cá, pra já dar acabamento aqui, ó. Ó, movimento de vai e vem pra integrar. E assim eu vou preenchendo aqui. Não vai dar pra vocês verem muito bem, porque a gente tá trabalhando com cor muito escura, né? Então vai dificultar um pouco aí a visualização, certo? Limpo. E eu vou dar uma iluminada com branco, tá? Enquanto a tinta tá úmida aqui. Ó, tinta de um lado só e eu venho aqui nesta borda, ó. Ó, não precisa ser nela toda, não. Ó, com o meu pincel sujo de branco, eu vou esfregar ele nos mesmos locais onde eu coloquei o cinza chumbo. Só lembrando que esse branco, ele basicamente ele vai sumir aqui. Aí depois vocês que secar, tem que retocar. Tá? Aqui, não foi? A gente colocou. Ó, aqui eu já posso voltar retocando. Lembra que a gente fez a alça? Então, com branco eu vou vir também, ó, iluminando a parte da borda. Tinta de um lado só do pincel, pouca quantidade, movimento de vai e vem. Tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Lavo para tirar o branco. Vamos marcar os pontos onde a gente vai colocar o preto. Ó, aqui, ó. Ó, coloco, movimento de vai e vem. Aqui também, ó. Repare onde eu estou colocando, tá, gente? E onde eu estou deixando branco. Então, a lateralzinha vai ficar branco. Aqui assim, vai ficar um pouco branco. E aqui também. E nas bordas. Fiz isso, vou lavar o meu pincel. E vou entrar com cinza chumbo, preenchendo os locais onde não coloquei tinta. Começo fazendo a borda aqui, ó. A borda. Ó. E venho com o movimento de vai e vem, esfumando em cima do preto. Ó. Cinza. Chumbo. Movimento de vai e vem, eu venho espalhando.
Eu já tô fazendo a minha luz molhada. E assim eu vou fazendo o preenchimento aqui, ó. Tá? Atenção pra borda aqui na lateral ficar bem feitinha. Se precisar, retoquem depois com um pincelzinho menor, porque o acabamento da pintura é tudo. Essa aula vai ficar um pouco grande, porque eu quero começar a avançar um pouco mais com vocês. Fizemos o preenchimento, não foi? Vou lavar aqui, secar. Vou vir com o branco e vou iluminar aqui. Mesma forma que eu fiz na parte de cima. Vou iluminar a lateralzinha. Ó, e eu esfumo, tá, gente? Eu não deixo a tinta muito branca aqui, não. Venho aqui no centro, lembra que a gente fez aqui? Com o movimento de vai e vem, ó. Eu ilumino. Do outro lado, mesma coisa, ó. Puxando, ó. Põe na borda e puxo pra cima do preto. Venho aqui assim, ó. Tá? A gente precisa dar destaque aí nas vinquinhas que tem, ó. Coloco. Esfumo. Depois que secar, eu retoco, tá? E dessa mesma forma, gente, a gente vai fazer aqui na parte de baixo, tá? Se aqui tem luz, aqui também vai ter luz e aqui também vai ter um pouquinho, porém um pouco menos. Então é só repetir o mesmo passo que a gente fez nesses dois aqui, a gente vai fazer aqui na parte de baixo, tá? Eu não vejo necessidade de estar mostrando pra vocês. Mas se ficar qualquer dúvida, eu tô à disposição para tirar as dúvidas de vocês aí, tá ok? Aí eu vou agora fazer as minhas folhas pra gente passar pra hortênsia, tá bom?